das armas mais poderosas de Satanás, quando a gente está enfrentando uma luta, uma dor, é soprar no nosso ouvido o seguinte, viu? Isso nunca vai mudar. Você vai viver isso que você está vivendo para sempre. Não tem amanhã para você. Não tem perspectiva de melhora. O diabo vai fazer de tudo para roubar a sua esperança, para tentar deixar claro para você que a situação atual, difícil, será permanente, será para sempre, que a doença é incurável, que a escassez vai permanecer, que o casamento, a luta e o conflito dentro de casa não tem solução, que a causa na justiça vai continuar paralisada, mas eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você que existe um depois disso. Existe um amanhã. Se o diabo quer te prender nesse momento de dor, de conflito, de dificuldade, Deus está te proporcionando um tempo de mudança e de vitória, em nome de Jesus. E é interessante, gente, porque a história de Jó começa a ser contada com uma tragédia. Você conhece a história de Jó, se não conhece os detalhes, certamente você já ouviu falar de um homem riquíssimo, que do dia para a noite, começou a ter perdas. E é interessante você ler o capítulo 1 de Jó, que assim, chega alguém e dá uma notícia ruim, na hora que esse cara sai, chega outro, dá outra notícia ruim, todos os empregados morreram, só sobrou eu para vir te dar a notícia. Daí chega outro e diz, olha, todos seus filhos morreram, só sobrou eu para te dar notícia. E Jó, do dia para a noite, perde todos os seus filhos, todo o seu patrimônio, daqui a pouco perde toda a sua saúde, e a última coisa que lhe restou, que foi a sua mulher, dizia para ele, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, não há saída, não há esperança, não há solução. E eu creio que, assim como Jó, assim como nós, que hoje, vivendo uma luta, um drama, seja ele qual for, Jó também teve seus conflitos, Jó também teve os seus porquês, porque hoje a gente olha para trás, gente, a história já foi contada, é tranquilo, né? Você assistiu um filme, ainda que tenha drama, você já sabe o final, que o mocinho vai ficar com a mocinha e vai dar tudo certo. Mas se coloque no lugar de Jó, vista o sapato de Jó, no meio daquele turbilhão, e em meio a tudo aquilo, o texto bíblico diz o seguinte, Jó capítulo 42, verso 16 e 17. Perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, perdeu a saúde, e o verso 16 do capítulo 42 começa com a seguinte expressão, depois disso. Você pode repetir isso comigo? Diga, depois disso. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Então, morreu em idade muito avançada. Depois disso, depois do momento de maior dor, depois do momento de maior dificuldade, depois daquele conflito que parecia ser definitivo, depois daquela situação que parecia ser um ponto final, na verdade Deus colocou uma vírgula e continuou a escrever a história de Jó. Muitos e muitos anos estavam por vir, na verdade 140 anos depois disso.
Depois da vergonha virá a honra. Eu vou repetir, se você quiser tomar posse, você pode tomar posse. Depois da vergonha virá a honra. Gente, todos nós já enfrentamos alguma situação de vergonha na nossa vida. Uma traição sofrida, ou talvez a descoberta de uma traição, de um erro que a gente cometeu, que cometeram com a gente, uma palavra mal colocada, um abuso, seja ele em qualquer nível, físico, emocional. Todos nós já em algum momento fomos envergonhados na nossa vida. Eu dei o exemplo aqui de situações que eu vivi de vergonha, de ser tratado como um moleque, de ser tratado como um ninguém, muitas vezes. E é nessa hora que o diabo vai chegar para você e dizer, é isso aí. É o que você merece. É o que vai ser. Se contente com isso, você nunca vai dar certo. Você sempre será envergonhado, seu trabalho jamais será reconhecido. Mas eu quero hoje que você tape os seus ouvidos para aquilo que o diabo disse até agora e abra o seu espírito para aquilo que a palavra de Deus vai te dizer. Isaías capítulo 61, verso 7, diz o seguinte: em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Meu Deus, em algumas igrejas, se eu lesse um versículo desse aqui, tinha gente que já estava voando no espírito. Eu vou ler de novo, eu acho que merece. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro. Talvez você está preocupado porque você foi muito envergonhado, muito envergonhada. Mas é curioso que na multiplicação, quando você multiplica algo, o resultado vai ser proporcionalmente maior àquilo que você viveu. Isso significa que se você foi muito envergonhado, você será, porque a proporção aqui é o dobro, é dupla, você será muito honrado, muito honrado. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Será que alguém pode dizer glória a Deus hoje? Você vai ler a história de Jó e você vai constatar isso no verso 10, que o Senhor mudou a sorte de Jó e lhe deu o quê? Lhe deu o quê, gente? O dobro de tudo o que ele havia possuído. Porque, gente, perder é mais difícil do que não ter. Você concorda comigo ou não? Quando você não tem algo, é uma coisa. Agora, quando você tem algo e perde, a dor é muito maior. E Jó tinha muito. E perdeu muito, aliás, perdeu tudo. Mas Deus lhe deu o dobro. O dobro. Depois da vergonha virá a honra. Eu não sei se você já passou por um momento de vergonha, de dor, mas hoje a palavra de Deus para você é que existe um depois disso tudo. Depois disso tudo. Você sabe que José foi um cara extremamente envergonhado, passou por vergonha, né? A roupa, a vestimenta fala de honra, e a nudez
fala de vergonha, né? A gente se sente envergonhado. Adão e Eva se sentiram envergonhados, por isso se esconderam. E você vai ver na história de José que por 2 vezes arrancam a roupa dele e ele fica nu, envergonhado. Uma vez seus irmãos, que arrancam a roupa dele, a túnica dele, e o jogam no poço, e depois a mulher de Potifar, quando ele sai correndo sem as suas vestes, e depois vai parar na prisão. Mas é interessante, você continua lendo a história de José, que está preso, mas num dia ele acorda na prisão, e vai dormir no palácio. E olha o que Gênesis 41, verso 39 e 40 vai dizer. Até aqui, José está vivendo na vergonha, na dor, na humilhação, e o texto bíblico diz assim: depois, você pode dizer isso comigo? Diga depois. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Depois, houve um depois na vida de José, e você vai continuar lendo o texto bíblico, você vai ver que uma das coisas que Faraó dá a José é uma roupa nova, é uma veste nova, para cobrir aquele tempo, aquela década de vergonha que José havia atravessado. Eu não sei o que te envergonhou até aqui, eu não sei o que te trouxe lágrimas até esse momento, mas eu sei que um tempo de honra te aguarda e te espera no nome de Jesus. Você pode declarar: existe um depois para a minha vida. Diga mais uma vez, diga: depois da vergonha virá a honra.